Capítulo 5. Como eliminar as anomalias. Primeiro faça planos de ação e aprofunde a padronização e, consequentemente, treinamento. Em suas áreas, depois inicie a eliminação das anomalias. Qualquer desvio das condições normais de operação é uma anomalia e exige uma ação corretiva. Esse capítulo trata do papel de cada um na tomada das ações corretivas para a eliminação definitiva das anomalias. As informações contidas nestes itens são vitais ao bom desempenho de sua gerência. Comece sempre pelo produto crítico, aquilo com alto refluxo, com reclamações de clientes, etc. A experiência em várias empresas brasileiras mostra que a área operacional é sempre um ponto fraco. Isso é verdade, tanto para os setores de serviço quanto de manufatura e de manutenção. As medidas expostas a seguir são simples e de fácil implementação, e têm que ser colocadas em prática com máxima urgência, seguindo a padronização. 5.1. Mostre as funções de cada um. O conhecimento das funções desempenhadas por cada um dentro da sua gerência é muito importante. A definição das funções mostrada na tabela 1.1 é fundamental para o entendimento do trabalho de cada um. Comece a mostrar à sua equipe, por meio de treinamento no trabalho, as funções de cada um e o que deve ser feito para que a equipe possa trabalhar de forma mais harmoniosa e eficaz. 5.2. Preparando seus operadores. Todas as pessoas cuja principal função é cumprir procedimentos operacionais padrão são operadores. Por exemplo, contadores, compradores, operadores, secretárias, professores, vendedores, cozinheiros, etc. Mais de 90% das pessoas de uma empresa são operadores, porque consomem a maioria do seu tempo na função operação. É por essa razão que a padronização é importante. O treinamento dos operadores, bem como todas as pessoas, quando exercem a função operação, é baseado em padronização. Este é o treinamento operacional. Quem faz, então, é o operador? Essa pergunta está baseada na tabela 1.1. Recordando a tabela 1.1, ela mostra que numa situação normal, o operador ele cumpre processos, e numa situação adversa, ele relata anomalias. Quando tudo vai bem, cada operador cumpre os procedimentos operacionais padrão, para a própria segurança e bem-estar, para a satisfação dos clientes e para garantir a sobrevivência da empresa. Isso tem que ser ensinado ao operador. Solicite um pequeno curso sobre padronização para operadores. Em situação de ocorrência de anomalia, como lá na tabela 1.1, os operadores devem relatar as anomalias, tanto as boas como as ruins, para que as coisas sejam localizadas e as ações corretivas possam ser tomadas. Uma anomalia é a não conformidade, é tudo que for diferente do usual e for anormal. Pode ser um problema com produtos ou um ponto fora dos limites do gráfico. Um barulho estranho no equipamento, uma rugosidade não usual, num componente, uma declaração do cliente, etc. É necessário ensinar aos operadores a importância do relato da anomalia. É necessário também preparar os supervisores para ouvir o relato das anomalias e agradecer aos operadores por essa contribuição à sobrevivência da empresa. No treinamento dos operadores em relato de anomalia, enfatizar 5 sentidos: o olfato, o tato, a audição, o paladar e a visão. Exemplo: chefe, o barulho dessa máquina está diferente hoje. Chefe, essa peça está mais áspera do que o normal. Chefe, a consistência da casca das frutas que vamos servir ao jantar não está boa. Chefe, está notando um cheiro estranho nesta carne? Chefe, este óleo é mais viscoso que o normal. Chefe, você observou essas pequenas trincas? Chefe, o gráfico mostra uma tendência de não conformidade. 5.3. Preparando os seus supervisores. O supervisor tem 3 papéis em seu trabalho. 1. Verificar o cumprimento dos procedimentos operacionais padrões e treinar os operadores. 2. Conduzir o tratamento das anomalias. 3. Ajudar o gerente a resolver os problemas da gerência, atuando neste caso na função de assessoria. Cuidado! A experiência com as empresas brasileiras ensina que os supervisores podem não estar sendo informados disso. É comum encontrar supervisores fazendo tarefa de operadores, o que é um desperdício para a empresa e para a própria vida do profissional. E precisamos aumentar o valor agregado do trabalho do supervisor. E como deve trabalhar o supervisor, então? O supervisor deve verificar e diagnosticar se os operadores estão trabalhando de acordo com os procedimentos. Esse diagnóstico deve ser conduzido de maneira formal nos primeiros 6 meses para o treinamento do supervisor. Depois, a formalidade pode ser abandonada. O supervisor deve fazer um plano diagnóstico do trabalho operacional. É um simples plano anual para conduzir esse trabalho, como mostra a figura 5.1. Esse plano é feito só para a etapa de treinamento do supervisor, depois não há necessidade. A figura 5.1 relatada é o modelo para um plano diagnóstico do trabalho operacional, onde mês após mês, de janeiro a dezembro, você pode mensurar o que o supervisor está aprendendo. Este plano ele deve ficar à mostra no escritório do supervisor. O diagnóstico é conduzido de acordo com o formulário preparado por outra seção, o setor de RH, ou escritório de padronização.
O formulário mostrado na figura 5.2 ele é autoexplicativo. Esse formulário também só é utilizado nesse período de treinamento. O formulário 5.2 ele é um diagnóstico do trabalho realizado pelo supervisor. Ele contém os passos críticos que ele executou ou não, as observações, né? Nessas observações é colocado ali os treinamentos necessários, os treinamentos dados na ocasião do diagnóstico, as dificuldades de cumprir alguns padrões, os riscos de um acidente na tarefa, as recomendações, etc. O fato é que o supervisor ele tem que olhar para um diagnóstico e ele se autoavaliar, entendendo os pontos que ele está evoluindo. Uma situação normal exige uma ação corretiva e como atuar? Observe que a figura 5.3 ele mostra um fluxograma funcional dos processos de tratamento das anomalias dentro da gerência. O fluxograma 5.3 ele é simples, ele apenas relata ali onde o operador relatou as ocorrências, o supervisor, por sua vez, relata ali os passos onde ele mesmo pode atuar, e aquilo que ele não pode atuar, ele passar para o gerente e validar novos POPs. Caso o procedimento operacional padrão não tenha sido cumprido, a remoção do sintoma fará com que o padrão volte a ser cumprido. No entanto, o fato de o padrão não ser cumprido é por si só uma anomalia cuja causa precisa ser encontrada e eliminada. Algumas vezes o operador conhece o padrão e não cumpre por distração. Nestes casos, como o ser humano não é infalível, é bom pensar em mecanismo foolproof. Para isso, contate a engenharia. Caso o procedimento operacional tenha sido cumprido, conduza uma anomalia. Análise de anomalia é uma busca sumária e rápida da causa imediata da anomalia, pensando no diagrama de causas e efeito. Por que ocorreu a anomalia? Houve mudanças na matéria-prima? Houve troca de pessoal? Alguém faltou? Alguém é mal treinado? Houve manutenção em algum instrumento de medida? E no equipamento principal, houve alguma mudança climática? Etc. A análise de anomalia deve ser feita na área de trabalho e de preferência na frente de um diagrama de causas e efeitos, pintando num quadro 2 metros por 1 metro, com a participação dos supervisores, líderes e operadores. Ela propicia um pequeno plano de ação emergencial. Essa análise da anomalia pode ser feita no turno, ao longo dos turnos, com contribuição de outros turnos. Mais tarde, o próprio gerente deve retomar a análise de anomalia para acrescentar recomendações do plano de ação do supervisor. O supervisor deve preencher o relatório de anomalia, que deve ser revisado pelo gerente e seu staff. Esse modelo deve ser padronizado, especificando-se qual deve ser o seu conteúdo, como deve ser preenchido, quem deve receber as cópias e o que deve ser feito com as informações por parte de quem o recebe. Comece com um relatório simples. É provável que o supervisor não conheça essas coisas. Providencie um curso com exercício e análise de anomalia, montando um plano de ação e preenchimento do relatório de anomalia. Finalmente, o supervisor deve gastar aproximadamente 50% do seu tempo com diagnóstico e com ações corretivas. O resto do seu tempo deve ser utilizado ajudando o gerente a resolver os problemas crônicos. Portanto, treine o supervisor no PDCA, método de solução de problema. Neste ponto, você certamente está consciente dos preparos da sua equipe. Além de tudo, existe muito mais. É uma longa caminhada que se inicia com o primeiro passo rumo à excelência. Mãos à obra. 5.4. Qual o seu papel? A tabela 1.1 vai mais uma vez ajudar a compreender o papel de cada um na empresa. Mais uma vez recapitulando a tabela 1.1, gerenciais é a direção e gerenciamento. Na situação normal, o diretor ele estabelece metas, o gerente atinge a meta através do PDCA e treina a função operação. Os operadores são a supervisão e os operadores. O supervisor ele verifica se a função operação está cumprindo os procedimentos e ele treina a função operação. E o operador ele cumpre os procedimentos, isso numa situação normal. Numa ocorrência de anomalia, então, o diretor ele estabelece metas para corrigir a situação. O gerente ele faz relatórios semestralmente, né, elimina as anomalias crônicas e ele revê periodicamente as anomalias e verifica diariamente as anomalias no local da ocorrência. Isso numa situação de anomalias. Já para o supervisor, uma situação de anomalias, ele registra as anomalias e ele conduz a análise da anomalia, tratando ali as causas imediatas. Tá? E o operador ele relata as anomalias. Então, o gerente ele deve guardar seu tempo para 3 coisas básicas. Treinar os colaboradores imediato. Quanto mais competente for os seus colaboradores, mais tempo você terá. Atuar nas anomalias, como relata nos relatórios de anomalias, em base diária e semestral, buscando a solução das anomalias crônicas e formar de forma definitiva, por meio do PDCA, o método de solução de problemas. E atuar junto às chefias, planejando o futuro, conduzindo as melhorias para sua área, atingindo as metas. Então, como o gerente deve trabalhar? Como o gerente deve trabalhar? Em situação normal. Então, nós já falamos de situação normal, ele trabalha dentro do PDCA. Então, ele treina seus colaboradores imediato, esse treinamento é conduzido por trabalho, ensinando no ato daquilo que ele não sabe, e principalmente o treinamento do supervisor, que é aquele que é conduzido para capacitá-lo a desenvolver suas principais funções, treinar os operadores. Ele conduz as ações necessárias para atingir as metas colocadas por você e pela sua chefia.
Analisa previamente os resultados ruins, os pontos fracos de seus itens de controle para viabilizar um bom desdobramento das diretrizes da alta direção. Essa análise prévia conduzida de 6 em 6 meses pode ser feita como mostra a figura 5.5, nós vamos falar sobre ela, e o relatório enviado à chefia, isto é, fundamental para o desenvolvimento das diretrizes. Este relatório é chamado de relatório da situação atual e tem forma de um relatório de 3 gerações. Em uma situação anormal, ele cria um ambiente para o relato da anomalia, prestigia, seguindo 6 etapas. Primeiro, mostre ao supervisor como operar a tarefa de acordo com o procedimento operacional padrão e explique a ele por que o procedimento operacional padrão deve ser cumprido. Deixe-o fazer como instruído. Repita até que ele consiga fazer sozinho. Agora, avalie se os seus supervisores têm condição de ensinar o operador. Se sim, só dá sequência no procedimento e certificar a tarefa. Essa sequência é a base do treinamento operacional, em qualquer nível hierárquico. Por exemplo, um gerente de vendas, ele deveria ser treinado como fazer uma previsão de venda exatamente como aqui foi mostrado. Em situação anormal, lá dentro da tabela 1.1, devemos atuar nas medidas. Cria ambiente para relato de anomalia, prestigia quem relata a anomalia. Atua diariamente. Primeira coisa a fazer pela manhã, analisando o que foi reforçado, as medidas propostas no relatório de anomalia, vá até o local da anomalia. Não se deve marcar nenhuma reunião gerencial antes das 10 horas da manhã, de tal forma que haja tempo para que esse trabalho de revisão diária possa ser conduzido. Analisa periodicamente os relatórios de anomalia e no seu conjunto, fazendo uma análise de Pareto para identificar as anomalias crônicas prioritárias, tais como mostra a figura 5.5. Lidera grupos de pessoas, supervisores de sua própria gerência, para a solução definitiva dessas anomalias crônicas, utilizando o método PDCA, o método de solução do problema, como mostrado na figura A3 do anexo A e no anexo E. 5.5. Excesso de anomalias. Toda empresa tem um excesso de anomalias sem exceção. Numa sessão, menor nível gerencial, só é possível tratar uma ou duas anomalias por dia. Portanto, você deve colocar um filtro, ou seja, alguns critérios para tratar anomalias. Exemplo de filtros. Só são considerados anomalia parada para equipamentos superiores a 10 minutos. Estes critérios mudam o tempo. O que interessa é tratar de 30 a 60 anomalias no mês. 5.6. Tópicos para reflexão para grupos de cumbuca. Letra A. Discuta as funções que um operador poderá desempenhar, considerando várias situações, inclusive quando o operador está participando de um grupo de CCQ, ou pensando em casa sobre uma sugestão dada. Letra B. Quantas pessoas da sua empresa podem ser consideradas operadores? Passam a maior parte do tempo desempenhando as funções de operação. Faça uma estimativa. Letra C. Discuta o significado da palavra anomalia. Cite um exemplo nas várias áreas de sua empresa, compras, vendas, expedição, RH, etc. Letra D. Discuta os valores dos 5 sentidos da percepção da anomalia que deve ser percebida. Letra E. Discuta um pouco os papéis dos supervisores. Quantas funções ele pode exercer? Como trabalham os supervisores em sua empresa? Qual o nível de escolaridade ideal para o supervisor? Qual o nível atual dos seus? Letra F. Use algum tempo para discutir como deve ser conduzida uma ação corretiva. Qual é o papel do operador e do supervisor? E o seu? Discutam os relatórios de anomalia. Para que serve esse relatório? Letra I. Vocês têm treinado os seus colaboradores imediatos? Treinar é sempre estar junto e fazer junto. Letra J. Discuta o tema análise de anomalia. Como é conduzida? Por quem? Isso é feito na sua empresa? De que forma? Qual a função do relatório de anomalia? Em que circunstâncias o gerente utiliza? Letra L. Como são detectadas anomalias crônicas e prioritárias? Letra M. Como deve ser atacada e eliminada essas anomalias? Letra N. Discuta o relatório da situação atual.